Estás acima do poder, estás acima de príncipes e reis, pois não existe sabedoria humana, já existias antes da criação. Mesmo assim, Jesus me amou. Olá, que a paz de Deus seja convosco. Vamos, antes de iniciar a nossa meditação de hoje, fazemos uma breve oração. Pai Celestial, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É em nome de Jesus que eu me dirijo a ti, Senhor, para te agradecer desde já todas as bênçãos que nos tens concedido. Senhor, e também nesta hora eu preciso e peço-te que tu possas animar, fortalecer e encorajar todos aqueles que estão desanimados, que estão desiludidos. Ó Senhor, Deus, põe a tua mão e anima e fortalece a cada um.
Senhor, eu também te peço que neste momento, quando vamos meditar na Tua Palavra, Senhor, que Tu possas abrir a nossa mente, Senhor, e que pela ação e pelo poder do Espírito Santo possamos compreender aquilo que Tu tens para nós neste momento. Senhor, fala connosco, Pai, e é no nome de Jesus que eu te peço isto. Amém. Na semana passada eu dei início a uma meditação a que dei por tema como árvores. E esta expressão foi baseada naquilo que disse o autor do Salmo número 1, que nós lemos, mas que hoje vamos uma vez mais recordar as palavras do salmista. Salmo 1, verso 1 a 3, diz assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas, e cá está a expressão, são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. E numa breve recordação daquilo que nós partilhamos e para introduzir e para dar seguimento e continuidade a estes pensamentos, eu digo que na semana passada, e numa analogia ou numa relação semelhante do ser humano com a árvore, nós dissemos que precisamos de ter raízes. E essas raízes nós referimos que são vínculos, são elos de ligação e que são, por exemplo, a intimidade com Jesus, a fé, o amor a Deus, o amor ao próximo, e também nós falamos sobre a ligação e o vínculo à palavra de Deus. E eu disse que esses vínculos são muito fundamentais, porque são esses vínculos que nos dão a firmeza, são esses vínculos que nos dão a estabilidade, como a própria raiz dá a estabilidade à árvore. E hoje nós vamos continuar a meditar sobre outros elementos que compõem a árvore e que também têm uma aplicação espiritual para nós. Porque, e eu reforço aquilo que o salmista dizia no início do seu salmo, do seu poema, diz: felizes. E se nós queremos realmente ser pessoas que vivem e que desfrutam da felicidade, então nós precisamos de refletir e pensar nisso, não é? E nós não apenas precisamos ter raiz, não precisamos ter apenas solidez, mas precisamos ter alguma coisa a mais. E o segundo aspecto, ou em segundo lugar, eu queria referir que o ser humano, para ser feliz e para viver a felicidade, ele precisa não apenas de ter a raiz, mas ele também precisa de possuir tronco. E a árvore tem tronco. E o tronco é aquela parte principal e fundamental da árvore. Sem o tronco a árvore não existia, porque é o tronco que dá a forma e a beleza à árvore, não é? E é do tronco também que saem os ramos, e tudo isto é que dá a forma e a beleza à própria árvore, desculpe. No sentido espiritual, nós também temos que aprender alguma coisa sobre isto. E em João, no capítulo 15, verso 5, nós vemos que o próprio Senhor Jesus se apresenta como sendo o próprio tronco, no sentido espiritual da nossa vida, não é? João, no capítulo 15, verso 5, diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Eu sou a videira. Por outras palavras, em nosso contexto, eu sou o tronco. Vós sois as varas. Assim vemos que espiritualmente Jesus representa o tronco. E quando nós meditamos e pensamos que Jesus, no sentido espiritual, é a figura do tronco, não é? Então nós começamos a perceber e também a aprender algumas coisas. E a primeira lição que eu queria referir acerca do tronco é que
se Jesus é o tronco no sentido espiritual, então nós como cristãos não podemos viver desligados de Jesus. Por outras palavras, nós precisamos como árvores de estar ligados a Jesus. Um cristão não pode ser identificado sem Jesus. Esta verdade também pode ser reforçada pelas palavras que nós encontramos do apóstolo Paulo lá no livro de Colossenses, no capítulo 1 e no verso 18 e a linha A. Porque este capítulo 18 fala muito da pessoa de Jesus e muito, inclusive no verso 17 diz que Jesus é antes de todas as coisas, e agora no verso 18 de Colossenses 1, a linha A, diz precisamente isto. Ele, e a referência a Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. E nós sabemos que a cabeça é um elemento fundamental e importante do próprio corpo. Não é? É na cabeça que existem os órgãos fundamentais e essenciais, e muito especialmente o cérebro, que comanda e dirige o corpo. Então, o corpo não pode ser identificado sem a cabeça. E no sentido espiritual, nós encontramos a mesma aplicação. Nós não podemos, como cristãos, como filhos de Deus, sermos identificados desligados de Jesus. Não podemos. Logo o texto que nós há pouco lemos de João 15,5, e repito, a parte final do verso diz lá precisamente Jesus, não é? Ele diz, vou repetir o verso, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E repare a parte final do verso, que é fundamental, que diz, porque sem mim nada podereis fazer. Não é? Nós, sem Jesus, não podemos existir, ou não temos possibilidades de existir e de poder desfrutar de muitas coisas, porque Jesus é o tronco da nossa vida. Não é? Da mesma forma que a vara fora da árvore morre, também todo o cristão que não está ligado a Jesus também morre espiritualmente. E quando Jesus falava com os seus discípulos, lá em João, no capítulo 14 e no verso 6, ele próprio diz isto que é o seguinte, Jesus disse-lhes, eu sou o caminho, a verdade e cá está, e a vida. A vida é o fundamental para a nossa existência. Ninguém vem ao Pai dizer senão por mim. Jesus é tudo e é o caminho, é a verdade e é a vida. Dentro deste contexto de Jesus ser a vida, ser a nossa existência, quando nós lemos em João no capítulo 11, verso 25 a 26, aquele diálogo com Marta, depois daquele momento tão difícil da sua vida, quando eles perderam o seu irmão, quando Marta está desanimada, Jesus lhe diz isto. Em João, no capítulo 11, verso 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, no sentido físico, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Porquê? Porque Jesus é a vida. E quem tem Jesus tem vida. E a vida é algo que se prolonga, não apenas durante este mundo terreno que estamos, mas também na eternidade, não é? Se todos queremos viver nesta vida e na eternidade para sempre com Deus, nós precisamos de viver e de nos estar mantidos e ligados a Jesus. A segunda lição, importante a reter em relação ao tronco, é o facto de nós sermos não o tronco, mas sermos varas. Logo espiritualmente, se nós somos varas e não o tronco, nós não temos que ter esta consciência de que nós não dependemos de nós próprios, não é? Nós não dependemos, nós dependemos sim do tronco, porque como Jesus disse, eu sou a videira e vós sois as varas, e as varas estão ligadas à videira. Nós estamos ligados a Jesus. Portanto, é importante que cada um de nós tenha a consciência de que o que deve ser realçado em sua vida não é a própria vida humana, não é a própria pessoa humana, mas sim a própria pessoa de Jesus. Não é? Jesus é tudo aquilo que deve ser exaltado em nós. Não é?
João Batista falava isso mesmo, transmitia mesmo essa mensagem. Em João, no capítulo 3 e no verso 30, João 3,30 diz: é necessário que ele, Jesus, cresça e eu diminua. João não estava interessado na sua pessoa, naquilo que ele era, mas o que ele estava interessado é que Jesus fosse conhecido, que Jesus fosse respeitado, considerado, mas ele, por ele próprio, ele queria: eu tenho necessidade de desaparecer, eu não conto. O Jesus é que é a pessoa importante. Ele é que precisa de crescer e eu não. Eu preciso é de diminuir. Dentro deste contexto, o próprio apóstolo Paulo também mostrou isso, que ele tinha esta percepção, não é? Em 1 Coríntios, no capítulo 2 e verso 2, 1 Coríntios 2:2, ele diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E em Gálatas 6,14, ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ainda em Filipenses 3,8, lemos: e na verdade também tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e agora as considero como esterco, coisas que não valem nada, para que possa ganhar a Cristo. Não é? Paulo, tudo o que ele tinha, todas as suas qualidades, todo o seu reconhecimento que ele tinha perante a sociedade, para ele nada disso tinha valor. O que era importante era a pessoa de Jesus. O que Jesus era, é sim. E é isto que nós temos que aprender. Nós somos como árvores, temos um tronco, que é Jesus, mas nós não somos valorizados. O que é importante na nossa vida é valorizar, sim, a pessoa de Jesus. Não é? E este deve ser o comportamento certo de quem efetivamente, como cristão, tem tronco. Não é? Um crente que possui tronco é um crente que é um cristão que, como Maria, mãe de Jesus, não procura protagonismo para si. Maria, ela nunca puxou a sua pessoa como alguém importante, como a mãe de Jesus, nunca. E muito especialmente nós podemos ver uma atitude que ela teve num momento em que ela estava numa festa com Jesus, lá em João, no capítulo 2 e verso 5, nós conhecemos alguns, e penso que sim, conhecemos bem o texto, onde a festa estava a correr normalmente, mas de repente algo aconteceu, acabou o vinho, e as pessoas correram para Maria dizer: não temos vinho. E o que é importante é perceber qual é a atitude de Maria. E olha o que é que ela disse. João 2,5 diz: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele. Falei com ele. É ele que tem que tomar as decisões. É ele que é importante, não sou eu. E sem desrespeitar outras convicções religiosas, e para as pessoas que têm a sua fé depositada em Maria, eu gostaria de chamar agora a vossa atenção para esta atitude de Maria, que deve ser um exemplo. Não é? A Maria não diz, não chama a atenção a si, Maria não acha ela tomar a decisão, não é ela que vai resolver o problema, não. Mas ela diz simplesmente isto: Jesus é a solução. Não tem que vir estar a falar comigo. Vão falar com Jesus. Jesus é que é a pessoa principal, não sou eu. E assim deve ser. Nós, se queremos ser verdadeiros cristãos, não temos que buscar o protagonismo para nós, não temos que ser nós a pessoa importante, não. Jesus é o centro de todas as coisas da nossa vida. Jesus, sim, esse é o centro da nossa vida. E neste contexto, Paulo deixa a seguinte exortação. 1 Coríntios, no capítulo 10 e verso 31. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, repare, fazei tudo para a glória de Deus. Só Jesus, só a pessoa de Deus,
Só esta trindade é que deve ser exaltada na nossa vida. Fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida tem de ter Jesus como centro da mesma. E repare que já Jeremias falava desta grande verdade em Jeremias capítulo 17 e verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia em si, que se exalta, que se eleva, não é? Mas que Deus nos ajude a entender isto. Jesus é o centro da nossa vida. Nós somos cristãos, sim, acreditamos em Cristo, mas nós somos cristocêntricos. Isto é, Cristo está no centro. Nós temos que ser realmente estas pessoas e estes exemplos para toda a sociedade. Somos cristãos, acreditamos em Cristo, seguimos a Cristo, somos seguidores de Cristo e mais alguma coisa. Cristo é o centro, é a pessoa mais importante da nossa vida. Uma terceira lição também que eu gostaria de referir, e é acerca do tronco, é que o tronco representa ou transmite-nos alguma coisa mais. O tronco transmite-nos maturidade. E nós sabemos que quando uma árvore cresce, o que é que acontece? Ela cresce, mas o tronco também cresce, o tronco também fica mais forte, não é? O tronco fica mais robusto, faz parte da realidade. Assim também tem que ser connosco. Quando nós nos crescemos, temos mais comunhão com Deus, temos uma relação mais íntima com Jesus, não é? E nós vivemos ligados a eles, então o que é que acontece connosco? Nós crescemos, nos desenvolvemos, ficamos mais fortes, mais sólidos, mais robustos, ficamos pessoas maduras. E isso é aquilo que tem que acontecer connosco. Como árvores, nós também temos que transmitir realmente este conceito de maturidade. Deus quer que todos os seus filhos alcancem a maturidade. E nós, várias vezes, nos textos que eu tenho ultimamente referido, já lemos este texto bastantes vezes, de Efésios, no capítulo 4, verso 11 ao verso 15, onde nós vemos ali as dádivas de Deus, muito especialmente acerca dos ministérios que Deus dá à sua igreja, ao seu povo, e nós vemos lá que dá para esta realidade, dá para que exista maturidade nos crentes, para que exista maturidade nos membros da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, não é? Para que as pessoas se tornem pessoas maduras. E apenas o verso 13 e 14 que eu queria referir para reforçar isto. Diz lá o verso 13 assim, que Deus dá os dons, os ministérios, os versos anteriores, e diz, para que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e cheguemos a varão perfeito. E isto significa varão com maturidade. Varão com maturidade, e todo aquele que tem maturidade chega aonde? Olha o que diz o verso a seguir, não é? Chega aonde? A maturidade, o que é que leva cada um de nós? A chegar à medida da estatura completa de Cristo, não é? E o verso 14 continua dizendo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, e meninos inconstantes fala de pessoas imaturas, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Precisamos de ser pessoas com maturidade por duas razões essenciais. A primeira é porque quem é maduro não cai facilmente nas armadilhas dos nossos inimigos espirituais. Porque é adulto, tem maturidade, não é? Em maturidade e com a ajuda do Espírito Santo, nós sabemos como vencer as tentações, como enfrentar as adversidades. Porquê? Porque temos maturidade. Em segundo lugar, quando nós ficamos maduros, quando temos maturidade, também temos a capacidade para ajudar os outros a crescer.
Nós, quando somos maduros, é que ajudamos os outros. Os irmãos mais velhos ajudam os mais novos a crescer. Os pais que são maduros ajudam os seus filhos a crescer. Isto faz parte da vida. E também no sentido espiritual, nós, quando nos tornamos pessoas maduras, com conhecimento, com fortaleza espiritual, nós estamos prontos e disponíveis para ajudar os outros também a crescer, não é? Não podemos esquecer de que a maturidade espiritual alcança-se através da comunhão, da intimidade com Jesus, e quando temos esta intimidade, quando temos esta comunhão, nós desfrutamos de bênçãos, nós tornamos-nos fortes e isso ajuda a nossa caminhada espiritual, não é? Paulo disse que, como cristãos, não devemos ser mais meninos. Cá está. Nós temos que ser adultos. Não podemos ser mais pessoas imaturas, não é? Diz lá, 14:20, diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, não, mas sede meninos na malícia, correto? E agora? E adultos no entendimento, maduros. E Efésios 6:15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Isto é, não como pessoas ignorantes, não como pessoas imaturas, mas como sábios, não é? E alguém que é sábio, tem conhecimento, tem equilíbrio, é alguém que possui equilíbrio e por isso ele tem maturidade. E é isto que o Paulo nos ensina e é isto que o Espírito Santo, e nós temos que aprender a extrair para a nossa vida, para o nosso conhecimento, não é? É precisamente a maturidade que define e distingue um adulto de uma criança, não é? É a maturidade. E ninguém responsabiliza uma criança a fazer determinadas tarefas porque ela é imatura, não atingiu a maturidade, ainda não cresceu. E por isso nós não delegamos determinadas situações a uma criança porque ele ainda é imaturo, porque ele não tem maturidade. E da mesma forma, Deus também não te vai dar nem a ti nem a mim tarefas, ministérios, capacidades, se nós não nos tornarmos pessoas maduras, adultos com maturidade. Porquê? Porque é a maturidade realmente que Deus espera ver em nós. É isto que o Espírito de Deus, através da sua palavra, através dos ensinos e daquilo que nós lemos, Deus pretende que cada um cresça e se desenvolva, não é? Portanto, o tronco, não é? Mostra que nós precisamos de estar com maturidade na vida. Em terceiro lugar, um outro aspecto também, para além do tronco, não é? E para além da raiz que nós estudamos, em terceiro lugar, como árvore, nós também precisamos de ter alguma coisa a mais, que é folhas. E folha é aquele elemento que, para além de dar beleza à árvore, também dá alguma coisa muito importante e que é sombra ao viajante. Sombra àquele que necessita, não é? Logo, espiritualmente, folha simboliza o quê? Simboliza o nosso serviço, simboliza o nosso apoio social, simboliza o nosso testemunho, não é? O crente que possui folhas é um crente que presta serviço aos outros. Então, e recordando aquilo, ou resumindo, melhor dizendo, aquilo que nós vemos, como árvores nós temos que ter raiz, temos que ter tronco, mas também nós precisamos de ter folhas. Não é? E como crentes, como filhos de Deus, precisamos ter folhas no sentido figurado. Porquê? Porque muitas vezes nós somos surpreendidos com pessoas que correm para nós, pessoas que vêm ao nosso encontro com necessidades, com problemas, precisam de ajuda, né? Precisam de apoio para ultrapassar o calor da vida, as adversidades da vida que muitas vezes tornam a pessoa débil, e eles correm para nós, para encontrar em nós apoio, sombra, carinho. E então nós precisamos de também ser como árvores, ser pessoas que têm folhas, no sentido espiritual, que possamos ter um bom testemunho, estamos prontos a servir, estamos prontos a apoiar. Não é? E quero lembrar que José
um grande exemplo, um grande vulto da Bíblia e da história bíblica, nós conhecemos que José esteve na prisão. E mesmo na prisão, ele foi esta árvore com folhas. Não é? E foi esta árvore com folhas porquê? Porque no momento em que quer o copeiro, quer o padeiro encontraram-se em momentos difíceis, complicados, não é? Eles tiveram um sonho que não sabiam traduzir, mas José, ele soube-lhes dar a paz, soube-lhes dar tranquilidade, ele interpretou-lhes o sonho, ele soube fortalecê-los naqueles momentos tão difíceis. E é isto que Deus espera de ver em nós, que nós possamos ser estas árvores com folhas, que possamos ajudar. O próprio Senhor Jesus também foi esta árvore com folhas. Não é? Diz o texto da Bíblia que ele ia de cidade em cidade ao encontro dos necessitados. Não é? Nunca vimos Jesus a pedir ao Pai para curar os coxos, para libertar os possessos, para ajudar os cegos. Nunca vimos Jesus fazer esse tipo de oração. Não, era Jesus que tomava a iniciativa de ir ao encontro desses necessitados, orar por eles, libertá-los. E quando Jesus fazia estes trabalhos, logicamente que o Pai estava com ele, o Pai o abençoava, o Pai lhes dava ânimo, proteção, mas era Jesus que tomava a iniciativa. E nós, como crentes, também precisamos de aprender que o que Deus está esperando e ver em nós é estas folhas na nossa vida para podermos ter bom testemunho e ajudar aqueles que estão em necessidade. E não podemos esquecer de uma coisa muito importante. É que Jesus disse para nós seguirmos o seu exemplo. E como é que nós podemos seguir o exemplo de Jesus se nós não temos estas folhas na nossa vida? Não é? Como é que podemos dizer que somos discípulos de Jesus quando não praticamos aquilo que Jesus praticou? Não é? Paulo diz algo muito importante. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 1. Ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. E agora? E não tivesse caridade. Não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Paulo está-nos a ensinar que Deus, ou melhor, Deus dá dons espirituais, mas esses dons espirituais, sem compaixão, não é? Sem amor, não é? De nada adianta. Não é? Podemos estar cheios de grandes qualidades espirituais, mas nós precisamos de também ter amor, solidariedade pelos outros. Aos olhos de Deus, não tem muito valor ter muitos dons, se nós não temos folhas, se não temos este espírito de benfeitoria, este espírito de amor para com o próximo. Assim, temos de ser crentes com folhas, prontos a estender a mão aos necessitados. A religiosidade, não é? O ser um sacerdote, um levita ou até um simples cristão, não agrada a Deus. Por isso, então, o que Deus quer ver, sim, é a fraternidade, é o amor ao próximo. E isto é o que Deus procura de ver em nós. Por isso ele contou a história daquele homem, não é? Do bom samaritano. Não é? E aquele homem que foi assaltado, que estava em dificuldade, caído no chão, a necessitar de apoio, diz a história que passaram os religiosos, passaram de largo, não deram importância àquele homem em necessidade. E eles são o quê? São estas árvores sem folhas. Não estavam interessados, passaram de largo. Mas diz o texto e a palavra de Deus que chegou um homem. Esse sim, o tal bom samaritano. Era este cristão que tinha folhas. E o que é que ele fez? Ele parou, ele deu proteção, ele deu sombra, ele deu alívio ao necessitado, ele pegou nele, pulou aos seus ombros, ele levou para ele encontrar a cura e aquilo que ele precisava. Não é? E nós precisamos ser cristãos assim, como este bom samaritano,
com boa ação para com o próximo. Só que infelizmente nós muitas vezes na sociedade o que nós vemos é religiosos, não é? É pessoas apenas interessadas com a Bíblia, interessadas com as qualidades, com os diplomas, não é? E muito pouco interessados no amor ao próximo, muito pouco interessados em ser solidários para com os outros. Mas que Deus nos ajude a sermos estas árvores com folhas, não é? Um outro exemplo de uma árvore com folhas, há um exemplo muito interessante ali, em Atos no capítulo 9, versos 36 e 37, fala desta discípula de Jesus, que ela também, vamos ver a leitura e vemos que ela era uma árvore com folhas, não é? Diz assim o texto 9 de Atos no capítulo 36 e verso 37. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e de esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado e a depositaram num quarto alto. E diz o verso seguinte, 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com ela. Mas Pedro, fazendo-os sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Nós temos aqui uma mulher de Deus cheia de folhas, cheia de boas obras, uma mulher que fazia o bem àqueles que estavam ao seu lado. E agora, quando ela partiu, ela faleceu e as tuas pessoas choravam e mostravam a Pedro aquilo que ela fazia. E Pedro orou a Deus e Deus retornou esta mulher à vida. E Deus, ao ressuscitar Dorcas, não apenas está aqui a honrar o ministério de Pedro, mas também está a honrar o ministério de Dorcas. Está a aprovar, está a agradar-se daquilo que ela fez. E por isso Deus ressuscitou. E nós podemos voltar a ver Dorcas continuando a ser esta árvore com folhas, não é? Que Deus nos ajude a sermos realmente árvores com folhas. Uma árvore sem folhas é uma árvore que apenas serve para, serve para apresentar uma paisagem, não é? A árvore sem folhas, ela apenas preenche a paisagem e pouco mais, e porque ela não está útil, ela não traz benefícios, ela não tem frutos, é uma árvore apenas com as varas ao alto. E Deus não nos quer apenas para preencher uma paisagem religiosa. Deus não nos quer apenas a fazer parte de um corpo de igreja ou da membresia de uma igreja. Não, Deus quer nos ver com este coração aberto, como esta Dorcas, como tantos outros que estão dispostos a ajudar e a abençoar o seu próximo. Bom seria que hoje entre nós houvesse muitas Dorcas. Mas infelizmente o que nós vemos é mais religiosos do que Dorcas. Em Romanos, no capítulo 15 e verso 2, diz o seguinte, um versículo muito bonito, que diz assim, Romanos 15, 2. Portanto, cada um de nós, olha o que diz aqui, agrada ao seu próximo, no que é bom para edificação. A nossa vida não tem que apenas ser uma vida olhando para nós próprios, uma vida cheia do nosso egoísmo, cheia do nosso umbigo, não. A vida tem que ser também olhando e procurando abençoar e ajudar os outros, não é? Em segundo lugar, não é? A folha transmite alguma coisa mais que também é muito importante nós considerarmos, não é? Que a folha transmite alguma coisa. O que é que ela transmite? Transmite saúde, vigor. Quando a pessoa olha para uma folha, ela logo vê se a árvore está boa, se não está. Porque se eu pegar na folha e vir a folha amarelada, toda mirrada, isto significa que alguma coisa não está bem. E então tem que se investigar o que é que se passa. E nós, como folhas, temos que ser também pessoas que transmitimos saúde. Temos que ser os primeiros a transmitir esta
bênção da nossa vida, esta saúde na nossa vida. E como dissemos anteriormente, porque estamos ligados a Jesus. A vara que é cortada da árvore ou que é cortada da videira, é colocada fora, ela morre. Logo mais ela desaparece. Não é? E nós precisamos de ser árvores com saúde. Não é? Ou folhas, melhor dizendo, com saúde. O Salmo 1.3 fala disso, o Salmo que nós lemos. Não é? Diz que, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. As folhas não caem. E não caem porquê? Porque estão saudáveis. Não é? As folhas não caem porque estão com saúde. E como estão com saúde, vão prosperar. Não é? E mais tarde vão dar flor. Não é? Jeremias 17, 7 e 8 diz alguma coisa mais. Também neste sentido, diz que bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E agora repare, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas repare, a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. A folha fica verde. Significa saúde. Vamos procurar ser realmente como árvores que têm estas folhas com saúde, saudáveis, para podermos também transmitir saúde, para podermos também transmitir ânimo, coragem, paz, tranquilidade a todos aqueles que correm para nós, para encontrar em nós também apoio, abrigo e proteção. Se é grave a doença física, também é grave a doença espiritual, não é? A doença da alma. E Davi fala disso. Davi lá no Salmo 41 e verso 4, olha o que ele diz. Diz assim, eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Sara a minha alma. Que preocupação bonita. E que Deus nos ajude, a todos nós também temos esta consciência de que precisamos de ter uma vida saudável. E diz, Senhor, sara a minha alma, sara a minha vida, dá-me saúde para eu poder também transmitir saúde àqueles que se aproximam de mim. Que Deus nos abençoe a entender estas verdades. Eu concluo a minha meditação de hoje lembrando de que, como árvores, para além de termos de necessidade de possuir raiz, como vimos na semana passada, nós precisamos de possuir alguma coisa mais. E hoje vimos que precisamos de possuir o quê? Tronco. E tronco representa a pessoa de Jesus. Assim como árvores, nós temos que viver ligados a Jesus. Não é? E ao vivermos ligados a Jesus, isto também diz que nós não somos o tronco, somos varas. E varas quer dizer que dependemos do tronco, dependemos de Jesus, não dependemos de nós próprios, não é? Precisamos então de ser este tronco ligados a Jesus. E dissemos também ainda que precisamos de ser alguma coisa mais. Precisamos de ter em nossa vida folhas, não é? E folhas significa bom testemunho. Folhas significa que estamos com um coração aberto, disposto a prestar apoio social, prestar serviço àqueles que estão à nossa volta. Não é? E neste contexto, o meu apelo para nós é este. Esforcemo-nos por espiritualmente termos tronco forte, não é? Saudável, bem como também apresentarmos folhas saudáveis. Esforcemos para isto. Não é? E para que isto seja uma realidade, para se tornarmos fortes, saudáveis, nós temos que, não podemos esquecer de que isto é muito importante, nós não descuidarmos a nossa raiz, como vimos na semana passada. Temos que alimentar, solidificar as nossas ligações com Jesus, com Deus, uns com os outros, não é? E também com a palavra de Deus. Não é? E termino lembrando de que sem uma boa raiz nós não podemos ser uma boa árvore. E nós também, então, na sequência de hoje, nem podemos ter um bom tronco, nem podemos ter boas folhas saudáveis.
Se Deus permitir, na próxima semana eu concluo estes pensamentos, mostrando alguma coisa mais também, que está relacionado com a árvore e que também é importante nós como cristãos, como pessoas que queremos ser felizes, como diz o salmista, nós precisamos de ter esta semelhança e possuir estas qualidades. Então que Deus vos abençoe e até à próxima semana, se Deus o permitir.